Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje é dia de falar sobre O Grande Divórcio, do C.S. Lewis. Antes de tudo, não esquece de já se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de deixar o seu like para você não esquecer. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Também já deixa aqui nos comentários me contando se você já leu alguma obra do C.S. Lewis e se você já leu, se você tem alguma obra favorita. Vou deixar aqui no box da descrição o link para as minhas redes sociais, meu Insta pessoal, lá eu compartilho em tempo real o que eu estou lendo. Insta da minha papelaria online, nós enviamos para todo o Brasil, e dizendo que você veio aqui do YouTube, eu te mando um brinde especial. Também o Insta do meu Clube do Livro, um clube aí com 10 obras que leremos durante todo o ano. Em janeiro temos uma introdução com o livro do C.S. Lewis e a partir de fevereiro as nossas obras de literatura. Então ainda dá tempo, é um clube gratuito. Clica aqui no Instagram e vai conferir as obras que estão maravilhosas. Também tem um vídeo aqui no canal onde eu explico um pouquinho mais sobre o clube, também vou deixar o vídeo aqui na descrição. Vou deixar aqui no box também os meus links para a Amazon, lembrando que comprando qualquer item através desses links você ajuda muito no crescimento do canal. Eu ganho uma pequena comissão, você não paga nada mais por isso. Também vou deixar aqui no box da descrição a minha lista de desejos, caso você tenha curiosidade em saber aí o que eu pretendo adquirir nas próximas compras, ou também se você quiser me enviar alguma coisa, minha lista de desejados está aqui também. Vamos lá então falar, mais uma vez sobre um dos meus autores favoritos da vida. Acho que atualmente C.S. Lewis tem sido o meu autor favorito, tem sido o autor que eu tenho lido muito ultimamente, nos últimos tempos. Tenho me dedicado às obras deles, tenho, enfim, aprendido muito. Eu acho ele, assim, de uma maestria. Eu acho que foi um dos melhores autores, assim, dos últimos tempos. E, sem dúvida, assim, o legado do C.S. Lewis é muito grande. Então, eu admiro muito, eu acho ele genial, assim, o cara era fenomenal mesmo. A inteligência, como ele gostava de leitura, enfim, gosto muito das obras dele. Sempre me fazem pensar muito além, sempre abrem a minha cabeça para outras visões. Então eu aprendo muito e gosto muito sempre de estar lendo algo do C.S. Lewis, como vocês devem perceber. Publicado originariamente em 1945 e publicado no Brasil em 2020 pela editora Thomas Nelson, inclusive nessas edições que estão belíssimas. Quero muito completar essa coleção, todos os livros que já foram publicados aqui no Brasil. Ainda faltam alguns, pelo que eu vi, ainda que a Thomas Nelson não publicou. Então nós teremos aqui uma alegoria fantasiosa, de uma trajetória do inferno ao céu. Nas próprias palavras do autor, em Como Cultivar uma Vida de Leitura, se não me engano, está na página 100, 101, por ali. Ele explica, o que é uma alegoria. Na alegoria, então, há indicações especificamente teológica, política ou filosófica. Então, é uma fantasia, mas que traz reflexões para a vida real, Então, ele usa de exemplos fantásticos, assim, para trazer ensinamentos para as nossas vidas no dia de hoje. Então, esse é um livro mais fantástico, mais alegórico do autor. É ficção, super ficção, mas os ensinamentos são muito reais. Vocês vão ver um pouquinho disso aqui. Eu vou tentar explicar o que eu entendi, o que eu tirei do livro. Eu acho que esse livro vai falar com cada pessoa de uma forma diferente. Sei que para alguns podem não gostar do livro, porque é muita fantasia. Eu também não gosto de fantasia, não é um gênero que eu leio muito, mas esse livro arrebatou meu coração. O livro ele foi escrito, então, como uma resposta ao livro de William Blake, O Casamento do Céu e Inferno, Então, William Blake, ele diz que é possível que coexistam céu e inferno ao mesmo tempo. Ele defende, ele relativiza algumas coisas para que possa acontecer esse casamento. E o Lewis, em contradição, ele não concorda com isso. Ele acha, que céu e inferno são coisas totalmente diferentes e que as duas coisas não podem coexistir. Por isso, ele escreve, O Grande Divórcio. Aqui no Brasil já foi publicado também com o nome O Grande Abismo, que é a mesma obra, mas aqui no Brasil essa nova edição da Thomas Nelson trouxe como O Grande Divórcio, mantendo fielmente o nome que o C.S. Lewis deu, afinal, para ser oposto ao casamento é o divórcio. Então o Lewis ele escreveu essa obra porque ele entende que em algum momento da vida não é possível que os dois coexistam. Em algum momento da vida a gente vai precisar fazer uma escolha e vai precisar deixar de lado ou o céu
ou inferno. Então ele acredita nesse divórcio, né, entre o céu e o inferno. E o livro já começa então, né, nos fazendo pensar por onde eu tenho andado, qual caminho eu tenho seguido, né? Porque em todos os momentos da vida a gente vai precisar fazer escolhas, seja na nossa área pessoal, profissional, enfim, a gente sempre precisa fazer uma escolha, a gente sempre está fazendo uma escolha mesmo que a gente não perceba todos os dias, né? Diariamente a gente faz algumas escolhas e o livro já começa nos fazendo refletir, né? Qual caminho eu tenho seguido? Que escolha eu tenho tomado? Então aí no livro ele vai mostrar, né, as consequências de alguns seres a partir do caminho que eles escolheram, né? E isso vai dar muitos exemplos para as nossas vidas. Alguns a gente se identifica mais, outros a gente se identifica menos, mas eu tenho certeza assim que esse livro vai explodir a cabeça de vocês. Então aqui um fato curioso é que o protagonista é o próprio C.S. Lewis, onde ele vai começar então essa jornada, né? Ele tá ali numa cidade cinzenta. Para quem não sabe, C.S. Lewis ele acredita no purgatório, né? Coisa que eu particularmente não acredito, mas a gente pode tirar muitos ensinamentos desse livro. Então ele tá ali em um tipo de inferno, purgatório, que ele chama de cidade cinzenta, onde estão várias pessoas. Então ele começa a ver uma fila, esse pessoal todo indo para um local, e ele fica curioso, ele quer saber para onde esse pessoal está indo, né? Então eles dizem que eles estão indo para uma fila para pegar um ônibus em direção ao paraíso, em direção ao céu. Já ali no primeiro capítulo, né, enquanto eles estão esperando o ônibus, enquanto eles estão na fila, já começam as histórias, já começam os ensinamentos. A gente vai ver que o ônibus ele não tem lugar para todo mundo. Então as pessoas que estão mais na frente da fila, elas começam a trocar os seus lugares, né, a vender os seus lugares por pouca coisa, por uma miséria de dinheiro ou por outra coisa. Isso a gente vê muito na nossa vida, como a gente troca as coisas eternas por coisas passageiras aqui na Terra, né? Como a gente troca coisas certas pelos incertos. Então esse livro, assim, essa parte falou muito comigo, né, nessa área de o que a gente tem feito, né, com as coisas certas da nossa vida. Então, o que a gente tem trocado na nossa vida, né? Será que as coisas que a gente tem escolhido é uma coisa pela qual vai viver na eternidade? Ou, né, são coisas certas? O que a gente está fazendo com as coisas que já estão certas na nossa vida? Essa é uma das reflexões do primeiro capítulo. E aí eles, né, entram no ônibus e o Lewis começa a conversar com algumas pessoas, começa a entender, conhecer. E também no próprio ônibus gera muita briga, né? Que é o espírito dessas pessoas, como elas viveram aqui na Terra, né? Gerar confusão. E aí o ônibus ele vai subindo, né? Em direção ao céu. Lembrando que é uma fantasia, a gente precisa tirar as reflexões daí. Mas o livro vai subindo e ele vê assim tudo cinza, tudo apagando. Ele vê a cidade, aí a cidade vai, né? Ficando para trás, muito pequena. E vai vendo um clarão, e eles vão subindo, ele vai começando a chegar no céu. E quando eles entram no céu, as aparências deles são escritas como fantasmagóricas, né? Que quer dizer que eles ainda não foram regenerados por Deus, eles estão lá apenas para decidir conhecer o céu. Então o Lewis ele descreve que para esses fantasmas o céu ainda é um lugar estranho, né? É um lugar doloroso. Isso a gente percebe nas descrições que o C.S. Lewis faz. Então ali que a grama ainda é pesada, que a grama não se curva quando eles pisam, porque como essas pessoas que estão vindo, né, lá do inferno, lá da cidade cinzenta, essas coisas são muito sólidas, né? E eles ainda estão revestidos ali de fantasmas. Já os habitantes do céu, né, aqueles que pertencem lá, que já moram lá, que decidiram ficar lá, ou que as suas escolhas, né, anteriores o fizeram ficar lá, eles já têm essa aparência mais sólida, porque eles já fazem parte daquele lugar, eles já são habitantes do céu. E a gente vai ver no decorrer do livro que os fantasmas que vieram ali da cidade cinzenta, eles são abordados por alguns espíritos resplandecentes, né, por as pessoas que já moram ali, que já habitam no céu, para que convençam esses fantasmas para ficarem no céu. E a gente começa a conhecer algumas histórias. O capítulo 5 ali foi um dos meus favoritos. A gente vai ver a discussão de um fantasma, né, de um homem ali com um espírito, e esse fantasma ele começa a lutar contra a própria sabedoria, né? Ele se acha muito sábio, então ele se exalta, né, por causa disso. E aí, essa crítica aí da sabedoria que eu entendi que o autor quis trazer na questão de que muitas vezes a gente se acha muito sábio, porque a gente é sábio, mas a gente só tá indo pela modinha dos outros. A gente só tá indo porque todo mundo tá falando isso.
Então, muitas vezes as pessoas se acham, nossa, as maiorais, mas se você for discutir um assunto com elas são rasas, elas não se aprofundam, sabe? Então, essa parte de você ir muito, de seguir muito o que os outros estão falando, de seguir né, o fluxo aí do dia a dia, a gente vê muito isso nos dias atuais, que as pessoas, elas pegam um discurso para si sem saber o significado, sem saber o que há por trás desse discurso, então é muito fácil você se dizer defensor de um tema se você não aprofunda. Então aqui o espírito ele confronta esse fantasma para que ele largue o passado e a gente sabe que a gente precisa abandonar o passado, né? A gente não pode ficar olhando ou pensando no que aconteceu, no que deixou de acontecer, se a gente tivesse feito diferente. A partir do momento que a gente faz uma escolha, a gente não pode ficar olhando para trás, a gente tem que seguir firme no que a gente escolheu. A partir do momento que eu escolho o caminho A, que eu tomo essa decisão, eu não posso ficar olhando por que passou ou ficar pensando se eu escolhesse o caminho B, né? E então o espírito ele aconselha esse fantasma, dizendo que ele precisa largar o passado, que ele deve se arrepender e crer verdadeiramente. Mas o fantasma ele sempre fica alegando que ele já fez isso, que ele já se arrependeu, que ele creu, que é do jeito dele. Isso também a gente vê na nossa vida, a gente sempre tem uma desculpa quando se trata, né, de seguirmos a nossa vida com Deus, né, com Jesus, quando se trata de andar com Deus. É muito fácil para a gente dar desculpas. E o livro também tem uma parte que ele me faz refletir muito sobre as influências nas nossas vidas. E eu não falo aqui só influências aí, né, das redes sociais, de Instagram, mas principalmente a influência de que as pessoas que, né, convivem com nós no dia a dia, seja no nosso trabalho, na nossa casa, enfim, no lugar que a gente vai, que influência essas pessoas estão tendo na nossa vida. Sabe, as decisões que a gente tem tomado são decisões que nós queríamos tomar ou são decisões influenciadas pelas atitudes das outras pessoas? Ou é porque, todo mundo tá fazendo o que eu também tenho que fazer, sabe? Então, quais são as atitudes que a gente tem tomado? Por que a gente tem tomado essas atitudes? Né? A gente tá sendo influenciado? Não tá sendo influenciado? Eu acho que isso também a gente precisa analisar na nossa vida se as atitudes são porque a gente quer ou porque a gente tá fazendo só para agradar os outros. E aí passa um pouco e no capítulo 9 vem assim, um plot twist que pra mim foi a virada assim, de chave, eu acho, desse livro. O Lewis foi muito inteligente e ele começa a conversar, né, com o espírito de uma pessoa que é muito importante para ele, que é o mentor dele, né, que foi o mentor dele aqui na vida real, que é o George MacDonald. E, gente, a hora que eu vi isso, enfim, eu fiquei muito feliz porque a sacada foi muito boa. Foi muito genial essa parte de ele conversar com o seu mentor, né? Imagina se a gente tivesse a oportunidade de conversar com uma pessoa que a gente admira, né? No meu caso, conversar com o próprio C.S. Lewis. Eu acho que eu teria tido a mesma reação que eu tive ao ler o livro, porque, assim, foi o auge pra mim, assim, desse livro. Foi muito legal essa sacada. Ele foi inteligentíssimo nisso. Eu achei muito bom. Então, esse personagem, ele vem trazer mais reflexões ainda pro C.S. Lewis, né? Que é o nosso personagem principal. E principalmente reflexões naquilo que reflete o que a gente tem feito aqui na Terra, vai refletir na nossa eternidade, né? Que aquilo que a gente faz aqui nos acompanhará depois na nossa eternidade. Então, isso vai ter uma consequência. O que a gente faz aqui tem uma consequência. E esse espírito do MacDonald também, ele fala, né? Que o inferno, ele é um estado de espírito. A partir do momento que a gente está aqui na Terra, a gente pode escolher viver nesse estado de espírito que é o inferno. Ele afirma que o céu é uma realidade porque é algo inabalável, né? E sabemos que aquilo que é inabalável, aquilo permanece. Então ele trata essa diferença de que o inferno é um estado de espírito e o céu é algo permanente. E aí, eis que no meio do capítulo 11 surge a minha história favorita, que assim, a gente me tirou do prumo. Eu achei que a minha cabeça ia explodir quando eu li. E, gente, assim, ó, foi de um jeito genial que eu fiquei, meu Deus. Eu até vou ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Gente, eu escrevi tanto que deu vários post-its. Sério. Assim, ó. Foi genial essa sacada, esse exemplo que o C.S. Lewis deu. Eu tive muitas reflexões, muitas mesmo. Eu fiquei um tempinho, assim, pensando nesse exemplo, né? Então aqui a gente vai ter um fantasma que ele vem meio assim como com uma fumaça em volta dele e ele vem com um lagarto vermelho pendurado no ombro e esse lagarto torcia tipo a cauda, assim como se fosse um chicote, chicoteando esse fantasma e começava a falar coisas, né? Sussurrar coisas no ouvido desse fantasma
E ele vinha segurando esse peso, que era esse lagarto. Os dois meio que entravam numa discussão, porque o fantasma mandava o lagarto ficar quieto e o lagarto não ficava, ele começava a discutir, ele não obedecia, né? É como se ele tivesse uma própria vida. E aí me veio muito que esse lagarto, ele representa o pecado que a gente carrega, né? Esse fardo que a gente carrega nos nossos braços. E isso é uma coisa que a gente pega pra gente, o pecado, se a gente não cuidar, né? Então a gente começa a amar esse pecado, a tratar ele como se fosse parte da gente. E não é. Muitas vezes a gente conhece Jesus, a gente conhece o lugar secreto, mas por causa do pecado a gente não consegue permanecer. Ou por causa do pecado a gente não consegue romper em alguma área das nossas vidas. E aí a gente tenta conviver com Deus e com o pecado ao mesmo tempo, mas a gente sabe que é impossível que as coisas coexistam, né? E aí vem um espírito para tentar conversar com esse fantasma, para tentar que ele tire esse lagarto dele, né? E o fantasma diz que esse lagarto já pertence há tanto tempo com ele que vai ser muito doloroso, né? Que dói muito. Então esse fantasma diz que é algo que já pertence a ele, que dói muito, que ele já tentou tirar, mas ele não conseguiu. Então ele disse, eu não vou ficar aqui porque ele não pode permanecer comigo, então eu vou embora. Muitas vezes a gente prefere ficar com o pecado do que passar pela dor de largar ele, né? Então essa história desse fantasma com esse lagarto me veio muito na cabeça, porque aí o espírito ele tenta ajudar o fantasma, né? Assim como Deus tenta ajudar a gente a largar esse pecado. Mas a gente prefere, às vezes, deixar a vida com Deus para ficar com o pecado. Assim como o fantasma, né? Ele preferia deixar o céu, voltar lá para a cidade cinzenta, do que tentar tirar esse lagarto da vida dele. E aí o espírito, né? O espírito Ângelo, ele fala que ele vai silenciar o lagarto e o fantasma, não, pode silenciar, né? Concorda. Aí o espírito diz, né? Mas para silenciá-lo, eu vou precisar matá-lo, vou precisar tirar ele. E aí o fantasma se desespera, porque ele diz que ele não vai sobreviver, que ele não vai conseguir viver sem esse lagarto. E é como as coisas acontecem na nossa vida, né? A gente acha que a gente não vai conseguir viver sem aquele peso, sem aquele pecado, vai doer. E realmente, quando a gente tira algo, né, de nós, quando a gente tenta tirar esse vício, dói. O processo dói, né? O processo machuca, limpar a ferida machuca. Mas depois a gente vai ver como é muito melhor, né? Que essa ajuda aí sem esse pecado, essa limpeza é o que faz bem, é o que vai fazer a nossa vida fluir. Então a gente precisa matar a nossa carne, matar, né, o pecado. E esse lagarto assim me veio muito isso na cabeça de que vai machucar, vai doer, mas a partir do momento que a gente deixa Deus começar a curar essas feridas na nossa vida, a gente vê que a gente estava preso, né? E o livro diz que quando o lagarto foi morto, esse fantasma ele solta assim um grito, né? E ele começa a se render. E é o grito da liberdade, porque ele estava livre do pecado, né? Aquilo que estava prendendo ele foi extinto, né? Ele foi liberto, então ele se rendeu ao Senhor. A gente vê com essa analogia também. E o fantasma, assim, né? Ele relutou ali com o anjo mesmo, esse anjo espírito oferecendo toda a ajuda possível, mas no final, então, ele se rendeu, né? Ele viveu uma nova vida. A gente precisa entender que a gente vai passar por coisas que doem, que algumas coisas da nossa vida elas precisam ser tiradas, por mais que doam. Por mais que a gente ache que vai morrer sem aquilo, mas as coisas passam e a gente vai ver que isso foi o melhor, que a gente hoje está liberto. E isso foi muito. Essa história, assim, pra mim foi muito. Enfim, acho que vocês têm que ler pra ter essa reflexão, pra conseguir entender o que eu tô falando. Porque quando eu li, gente, sério, eu queria escrever muito, porque Deus falou muito comigo nessa área, assim, sabe? Então, essa parte desse fantasma com esse lagarto, assim, pra mim foi uma chave assim na minha vida, foi incrível. E esse livro assim é bem reflexivo. Para a gente entender o livro, a gente precisa se colocar no lugar dos fantasmas, né? E tirar essas lições para ver o que se aplica na nossa vida, o que faz mais sentido para nossa vida pelas experiências que a gente já teve, pelo que a gente já viveu. Então, o livro nos mostra que a escolha das pessoas aqui na Terra, elas têm as consequências na eternidade, né? Tudo que a gente faz aqui vai ter uma consequência. Então, para ter essa experiência, a gente precisa ler, né? Porque cada situação de cada fantasma lá vai falar com a gente de um modo diferente.
Algumas histórias não me chamaram a atenção, assim como essa do lagarto me chamou. Mas às vezes para você essa história do lagarto não vai te chamar tanta atenção quanto outra história que não me chamou atenção vai chamar para você. Então eu acho que é uma experiência única esse livro. É realmente assim, você tem que ler para saber, para entender, para sentir. E com certeza assim, um dos melhores livros que eu já li de C.S. Lewis. Eu acho que depois de Cartas de um Diabo é o meu favorito. E com certeza, assim, um dos meus favoritos do ano. Eu sei que a gente tá em janeiro, mas sem dúvidas ele vai estar assim no meu top de favoritos, porque falou muito comigo, favoritei. Eu acho que é um livro que sim, todo mundo que gosta de C.S. Lewis precisa ler, mas acho que ainda não é uma boa porta de entrada. Se você não leu C.S. Lewis, eu acho que ainda deve começar por Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, mas depois leiam esse aqui. Sério mesmo, gente, assim, de romper, assim, sabe? Os pensamentos, de fazer a gente pensar, de fazer a gente refletir. E eu gosto de livros, assim, que fazem eu pensar fora da minha caixinha, que fazem eu sair, né, daquela caixa, da bolha que a gente vive. E, nossa, esse livro, assim, é fenomenal. Eu não gosto de fantasia e esse livro ganhou meu coração. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro ou se agora você ficou curioso para ler. E eu sei que algumas pessoas já leram, não gostaram muito. Vamos conversar sobre esse livro para a gente trocar aí algumas ideias, ou tentar te convencer a gostar desse livro. Vou deixar também o link da Amazon direto para esse livro aqui na descrição, caso você queira adquirir. Lembrando de adquirir por esse link, me ajuda muito. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.